Vamos lá. Nós vimos semana passada o pré-milenismo histórico, tá bom? Pré-milenismo histórico. Nós vimos ali que ele... deixa eu ver alguns pontos aqui só para a gente relembrar. O pré-milenismo abraça o conceito de um reino terreno de Jesus Cristo com duração de cerca de 1000 anos. Ao contrário do pós-milenismo, eles entendem que Cristo estará presente durante este tempo. Então, é o reino milenar, tá? Essa ideia de que Jesus vai estar aqui conosco, reinando aqui. O amilenismo não, ele acredita que Deus está, já no momento que Cristo subiu, ele já está reinando. É o reino de Davi. Ok? Ele já está reinando com aqueles que foram para ele. Você lembra? Ainda hoje estarás comigo no paraíso? Né? Então, para eles, não. Para eles, Jesus vai reinar aqui. Deu para entender? Na terra. E a gente vai descortinar um pouquinho, nós vimos isso semana passada. Agora nós vamos ver a história do pré-milenismo. Como isso se deu. Tá? Como é que ele se desenvolve? As raízes do pré-milenismo, como já dissemos antes, estão na onde? Da igreja primitiva. Certo? Lá no segundo século. É provável que tenha sido a crença dominante durante o período apostólico, quando os cristãos acreditavam fortemente no fim iminente do mundo e na parúzia de Jesus Cristo. Vocês se lembram que, quando a gente lê a Bíblia, eles estão esperando a Jesus para qualquer momento, né? Eu vou, mas volto. É isso? Não vai passar essa geração de que tudo aconteça. Então, eles esperavam o retorno de Jesus a qualquer momento. Qualquer momento, Jesus poderia retornar. Então, isso não acontece, né? Os anos vão passando, então a gente vai vendo aqui como isso vai sendo elaborado. Eles esperam uma transformação cataclísmica, não na chegada gradativa e progressiva do reino, como depois, hoje a gente já vai entendendo isso. Eles acham que Jesus vai voltar a qualquer momento. Você lembra que os Tessalonicenses não tinha gente que não queria mais trabalhar porque achava que Jesus já tinha vindo, ou que viria, outros. Então tinha essa ideia de qualquer momento as coisas iriam acontecer. E Paulo vai dizer o quê? Quem não quer trabalhar, não coma. Por causa dessas coisas que vão alimentando. Porque muitos deles vão passar por sofrimentos, e aí você... O Apocalipse, basicamente, ele é um refrigério, é uma resposta para aqueles que estão passando por tribulações, lutas, perseguições. Se lembra que os cristãos, muita gente achava que eles eram canibais, porque eles diziam que ia comer a carne e beber do sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus. É um canibal. Então, eles eram perseguidos por tudo isso. Né? A gente vai ver, quando chegar ali na carta às igrejas, como a coisa é bem complicada, como os próprios judeus começam a entregar os cristãos. Né? O que mais? Essa esperança era extremamente intensa em certos momentos e ocasiões, como eu falei agora. No período pós-apostólico, a esperança escatológica ainda era forte, mas a volta do Senhor era considerada para um pouco mais distante. Então, agora já não tem aquele desespero que ele vai voltar a qualquer momento. Já estamos no segundo século. Segundo século, ele vai voltar, mas não é bem assim. Já não é mais aquela coisa iminente que existia no primeiro. Houve uma certa decepção quando a volta esperada logo no começo não se concretizou, mas isso não desanimou a fé dos cristãos. Eles continuaram perseverando, até porque quem nos faz perseverar é o Espírito Santo, né? Se a gente depender da gente, claro que nós temos ali na sua responsabilidade pessoal, mas quem nos leva, em última instância, a perseverança é o Espírito Santo. Sem ele, a gente fica na igreja assim, ó. A gente, igreja, é ele que nos traz aqui, entendeu? É ele que nos mantém vivos. Óbvio que cada um passa por luta, cada um tem suas limitações, mas é ele que nos faz perseverar. Né? Vamos falar aqui agora de Justino Marte, como já está dizendo, né? Ano 100 a 165, ele era um apologista, ele é um exemplo desse período, né?
Para ele, a crença na ressurreição era indispensável à fé cristã. Se alguém não cresce dessa forma, não tinha direito de ser chamado cristão, né? A crença na ressurreição. Ele observou duas classes de cristãos. Os que esperam no reino terreno em Cristo, centralizado numa nova Jerusalém. E aqueles que não esperavam o milênio algum. Ele considerava que os primeiros eram ortodoxos e que os últimos tinham falha na sua fé. Então, a gente observa que a crença no milênio já começa ali, né? Só que não era esse pré-milenismo que a gente tem hoje, né? Que a gente vai trabalhar lá na frente, porque eles são cheios de nuances. Tem gente... você tem o dispensacionalismo, né? Pré-milenismo dispensacionalista, que é clássico. Você tem o revisado ou modificado, e você tem o dispensacionalismo progressivo, que é muito parecido com o aliancismo. A gente vai trabalhar isso lá na frente, tá? Então, basicamente, a gente está vendo aqui onde se desenvolve o pré-milenismo histórico. Ele é muito mais pé no chão do que o dispensacionalista, tá? Ele é muito mais pé no chão. Vamos lá. Justino aplicava todas as profecias do Antigo Testamento acerca da glória futura do povo escolhido ao reino intermediário de Cristo e não à consumação final. Se lembra que nós entendemos que Jesus vai reinar na Terra. Então, todas aquelas profecias no Antigo Testamento, elas são aplicadas a esse período intermediário. A igreja não é o novo Israel. Aquilo que está profetizado lá não se cumpre a igreja. A igreja não toma o lugar do povo de Israel. Porque esse povo de Israel, tudo aquilo que foi prometido a eles, vai se cumprir num período terreno. Vai se cumprir onde? No reino terreno, no milênio. Entendeu? Pegou, minha irmã? Então, aquelas profecias que dizem, né, que Israel ia voltar, que nós lemos aqui onde o leão vai sentar com o cordeiro, as crianças não haver mais mortandade infantil, certo? Todas essas questões, elas são levadas para o período intermediário, ao pré-milenismo. Nós acreditamos que a igreja, tudo aquilo ali se cumpre na igreja, não é? Por isso que somos aliancistas. Eles são dispensacionalistas. E alguns, né, vamos dizer aí o clássico, são 7 dispensações. A gente vai ver isso lá na frente. Então, cada dispensação, Deus prova o homem é reprovado, e Deus passa, então, tribulação. Deus prova o homem é reprovado na outra dispensação e tribulação. O milênio é a 7ª dispensação. E vai vir a tribulação, porque ele é reprovado de novo. Deu para entender? Então, essas dispensações são testes com a humanidade. Nós vamos ver, por exemplo, eu não quero ficar adiantando, mas o dispensacionalismo, né, progressivo, eles acham que não, por isso que é progressivo. Eles acham que cada dispensação dessa, eles não são nem muito apegados a dispensações, o dispensacionalismo progressivo. Eles vão dizer que essas dispensações são progressivas, né? A revelação está sendo progressiva. Já o clássico não. São testes, reprovações e tribulação. Ok? A primeira é a inocência, o homem caiu lá, não foi? No Éden, teve a maldição, as consequências. Noé, no período de Noé, veio... Foi assim? Então, quando chegar nas dispensações, a gente vai trabalhar de maneira mais mínima, tá? Mais minuciosa, melhor dizendo. Tá bom, gente? Deu para pegar ele? Isso aí precisa ficar bem guardadinho. O pré-milenismo histórico difere muito do pré-milenismo dispensacionalista. Muito. É bem mais pé no chão. Mas tem complicações que a gente vai ver terríveis aqui. Vamos lá. Então, todas aquelas profecias de Israel não se cumprem na igreja. Vai para onde? O reino milenar. Israel vai viver aquele período de justiça,
todas aquelas promessas que eram para eles, na verdade, vai ser cumprida no período intermediário. Eles foram reprovados, mas ainda tem uma nova chance. Vão viver as bonanças ainda lá no período intermediário, que é o milênio. Tá bom? Além disso, interpretava essas profecias de modo, estou falando de Justino Marte, de modo literal. Essa visão é conhecida como quiliasmo. Não é quiabo, tá, gente? Estou brincando. Sem graça, né? Quiliasmo. Quiliasmo e milenismo é a mesma coisa, tá? Mas era conhecida como quiliasmo. Não confundir com quiasmo. Quem sabe o que é quiasmo? É uma figura de linguagem, tá? Que era, na Bíblia é cheio de quiasmo. Muito quiasmo. Quiliasmo, doutrina que afirmava que os cristãos ficariam ainda na Terra durante 1000 anos, onde haverá justiça e equidade. É o milenarismo. Milenismo, milenarismo, quiasmo, mesma coisa, tá? Olha que interessante aqui, ó. Quiasmo, disposição cruzada da ordem das partes de duas frases, de modo que forme uma antítese e um paralelo. Isso aqui é um efeito mnemônico. Era uma maneira de guardar mais do que estava sendo explicado. Eles não tinham lá, muitas vezes, Bíblia, né? Eles tinham que guardar aqui. Então, muito efeito mnemônico era utilizado para memorização. E essa forma, né, do quiasmo ajudava. Um exemplo de quiasmo. Eu falei que é uma antítese ou um paralelo. Falei, ó, vou sempre ao cinema. Ao teatro não vou. O que vocês acham? Que é um modo, né, uma forma de antítese ou de um paralelo? Vou sempre ao cinema, ao teatro não vou. Uma antítese, um contrário, certo? Vou sempre ao cinema, ao teatro não vou. Outro, meu filho abraçou-me carinhosamente. Carinhosamente o abracei. O que vocês acham? Paralelo ou antítese? Um paralelo. Eu estou reforçando uma coisa que eu já disse. Meu filho abraçou-me carinhosamente. Carinhosamente o abracei. Tá? Tem outro também aqui, né? Há homens que não comiam para viver, mas só viviam para comer. Sócrates. Antítese. Então, isso reforça, isso ajuda você a guardar. Né? Quando alguém dá um ditado desse aí, você guarda justamente porque é uma antítese, é um paralelismo. Né? Então, isso é o quiasmo. Não confundir com quiliasmo. Quiliasmo é o milenarismo. Tá? Vamos lá. Milenismo ou milenarismo. Tudo faz. Mas geralmente se fala milenismo. Quer dizer que quilo quer dizer quilo. Sim. Então, nunca mais vai quilo. É um efeito mnemônico. Ajuda. Quiliasmo, quiasmo, né? Quili, de quilo. Então, quiliasmo é o milenarismo de 1000 quilos. Tá? 1000 gramas, né? Vamos lá. O quiliasmo se destaca nos escritos teológicos de Justino, mas não é mencionado em seus escritos apologéticos. Justino Marte era um apologeta. O que é um apologeta, gente? São linguagens técnicas que a gente, como o falou, a gente tem que trabalhar. O que é um apologeta? Alguém que defende a fé. Então, Justino Marte estão levantando as heresias, ele está defendendo a fé. É um apologeta. Todos nós deveríamos ser apologeta, né? Defender a fé. E, então, quando ele, nos seus escritos teológicos, ele fala do reino, do quiliasmo. Ele fala do reino milenar aqui. Certo? Mas nas suas defesas apologéticas, ele não fala. Por quê? Era uma coisa, um embate, acabava chegando isso nas autoridades. E aí, imagina, ele falando assim perto das autoridades. Veja bem, vai ter um reino aqui na Terra que o meu rei vai estar reinando. Ele vai mandar em tudo. As autoridades, você lembra de Herodes? Herodes não queria caçar as crianças até 2 anos, porque sabendo que ia ser um rei. Você imagina ele sabendo que havia alguém, de repente, para começar a reinar na terra toda. Então, nos seus defesas apologéticas, né, na apologética dele, ele não falava a respeito desse reino milenar. Mas nos seus escritos teológicos ele falava, porque era mais direcionado. O cara nem quer saber de escrito teológico.
né? Mas nos embates teológicos que chegava acaloradamente, ele não falava muito, ele acha, tá? A razão talvez tenha sido que a crença numa vida pós-morte abençoada não complicava o relacionamento entre o cristianismo e o Estado. Já a ideia de uma teocracia terrena, embora deva ser estabelecida sem o uso da força, seria uma ameaça muito maior à autoridade civil. Então, essa é a razão que ele não falava muito na apologética dele, sobre o que ele acha. Pela mesma razão, foi o silêncio dos apologistas. Teófilo, Atenágoras e Taciano também eram apologistas. Agora vamos ver Irineu de Leão. Esse já é 130 a 200, segundo século também, tá? Irineu de Leão, ele nasce em Esmirna, na Ásia Menor, tá? Sofre uma influência de Policarpo. Você lembra de Policarpo, que ele foi papiro, né? Sem precisar amarrar, foi ordenado por João, ele sofre a influência dele, né? Depois ele vai lá para a França, por isso que é Lyon, lá no sul da França. Irineu de Lyon, ele é mais conhecido assim, né? Que é uma cidade lá do sul da França. Ele foi presbítero lá. Irineu, definitivamente, também era um pré-milenista. Então, Irineu e Justino Martins, eles eram pré-milenistas. Histórico, tá? Foi mais direto do que Justino em sua crítica e refutação. O que é refutação? Você fala uma coisa, eu refuto. Eu dou um argumento, né? Eu não engulo direto, eu refuto o que você fala. Aqueles que não aceitavam essa posição. Além disso, tinha um fundamento lógico e mais definido para a lei. Então, falei para vocês, os milenistas, os pré-milenistas, eles são bem enfáticos, defendem mesmo. Né? Os amilenistas, tem amilenistas também que defendem, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque acaba criando divisões e problemas, né? Mas eles defendem bem acirradamente. O aperfeiçoamento do crente ocorre em conexão com a visão de Deus. O reino milenar de Cristo, que acontece entre o viver dele aqui na Terra e a felicidade eterna, treina o homem para esta visão. Então, para eles, esse reino terreno aqui com Cristo vai treinar o homem na visão de Deus até entrar novos céus e nova terra. Né? A vitória de Cristo seria incompleta se fosse apenas no mundo por vir. É necessário que este mundo também cumpra os desígnios de Deus. Então, uma espécie de Cristo, daqueles que não são cristãos, né? E também aqueles que são cristãos, fazerem a vontade de Deus aqui na Terra. A gente lembra muito isso lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade no céu, como na Terra, né? Que venha o teu reino sobre nós. Essa ideia aqui, para eles, é muito forte. O reino de Deus tem que ser cumprido aqui na Terra. Nesse sentido, ele não consegue, né? Eles são bem... Não esqueçam que eles são literais. Certo? A gente, quando faz a oração do Pai Nosso, a gente diz, seja feita a sua vontade no céu, na terra, assim como é feito no céu. A gente entende, né? A gente pede para que a vontade dele se cumpra aqui. Não, aqui é uma literalidade. Tá? A vitória do Senhor deve ser celebrada no tempo antes dele reinar na eternidade. Então, vamos celebrar no milênio aqui antes de entrar na eternidade. O milenismo desse período primitivo da igreja era bastante sensorial. As glórias do milênio seriam versões ampliadas das bênçãos da vida presente. Eu vou repetir essa parte. As glórias do milênio seriam versões ampliadas das bênçãos da vida do presente. Eles eram muito sensoriais, eles trabalhavam com os sentidos da gente. Imagem, sabe essa coisa imagética? Quando a pessoa começa a falar, você quase que sente o que ela está falando, você vive o que ela está falando. E isso começou a causar muito problema. Isso se tornou muito, vamos dizer assim, chamaria hoje de uma ideologia muito forte naquele momento. Né? Em grande medida, esses conceitos eram extraídos das ideias escatológicas judaicas. Se lembra que o Apocalipse existiam muitos escritos apocalípticos judaicos.
E a gente tem que entender, às vezes, como era a literatura apocalíptica judaica para entender como a gente interpreta o Apocalipse. A terra seria renovada e Jerusalém reedificada e glorificada. Então, nesse milênio, Jerusalém seria reedificada e glorificada. Alguns acreditam que o tempo duraria 6.000 anos, em correspondência aos 6 dias da criação. Irineu de Leão, Hipólito, Lactâncio e outros acreditavam que, assim como Deus criou o mundo em 6 dias, o 7º descansou, no período de 6.000 anos, Jesus retornaria, certo? E o 7º seria o sétimo ano seria o ano de descanso, seria o milênio. Tá? Então, muitos abraçaram essa ideia. Deus está falando de 7, 7 é perfeição, então 6 dias ele criou, 7 ele descansou. Então, viram 6.000 anos, no 7º, o último ano seria o 7º, é o milênio. Isso foi abraçado muito na antiguidade. Tá bom? Segundo a epístola de Barnabé, acreditavam que a primeira vinda de Cristo ocorrera dentro do 6º período de 1.000 anos e que a segunda vinda ocorreria no término desse período. No 7º, o milênio. No 7º, o milênio. Fundamentos: os dias da criação mais o 7º dia do descanso. Acabei de falar agora. Isso levou a tentativa de cálculos para a segunda vinda de Cristo. Isso não é novo, né? Os adventistas já preveram aí 2 vindas de Cristo, já falhou, no final disseram que veio o tabernáculo celestial, é uma luta. Jesus diz que não sabe que dia nem a hora que ele viria, só era do Pai, e a gente quer adivinhar, né? Hipólito baseou-se nos cálculos nas proporções da arca e determinou que aconteceria em cerca de 500 depois de Cristo. Hipólito de Roma, né? Teólogo do século III. Então, para ele, Jesus voltaria aonde? Quando aconteceria? Em 500 depois de Cristo. Os cálculos vão sendo feitos. Até hoje, né? Os montanistas também eram milenaristas, mas esperavam a segunda vinda de Cristo como era no milênio, a qualquer momento. Tá? Então, para eles, a qualquer momento, Jesus estaria vindo com o milênio. Eles não tinham essa ideia de Jesus vir, frear, levar, ressuscitar os que morreram em Cristo, levar os que estão vivos transformados, né? Esperar 7 anos de tribulação e depois voltar com a igreja. Eles não tinham essa ideia, por isso que é pré-milenismo histórico. Ok? Eles não são dispensacionalistas. Eles não creem naquelas dispensações. Montano, eu já falei sobre ele, já dei vídeo aí, vocês sabem quem é. Né? Outra ideia baseada na esperada duração do Império... Outra ideia baseada na esperada duração do Império Romano era que o fim do mundo viria em 195 depois de Cristo. A oposição ao quiasmo surgiu bem cedo, especialmente no Oriente. Os excessos do montanismo, a gente sabe que o montanismo começou a cometer excessos, negava os bispos lá. Há uma guerra, né? Os pentecostais não gostam que falam de Montano. Ele dizia que o Espírito falava por ele, proibia o recasamento, era seguido de 2 profetisas, né? Priscila e Maximila. Causou muito problema ali. Aliás, foi por causa de Montano que não aceitava os bispos, né? Que se iniciou aquela sucessão apostólica. Então, João ordenou Policarpo. Policarpo? Eu falei. Ele foi lá para quê? Policarpo, né? Esse ordenou fulano. Aí tem que ver se essa pessoa veio da sucessão apostólica. Isso acabou dando ruim, né? A gente sabe que a Igreja Romana tem essa coisa agora, diz que o Papa veio da sucessão apostólica. Então, por causa desse problema de Montano aqui. Essa rejeição se devia parcialmente ao fato das ideias do quiasmo serem tão realistas, quase materialistas, por causa do palpável. Então, você começa a mexer com as ideias, com os sentidos, com a narrativa, com argumentos.
A pessoa acaba vivendo o mundo dentro daquela ótica, ela fica limitada. Certo? Então, isso vai causando muitos problemas. Esse fato fez com que irmãos com inclinações mais intelectuais, como os da escola de Alexandria, repelissem o Quiriasmo, como Clemente, Orígenes e Dionísio, que lideravam a oposição ao Quiriasmo. Falo Quiriasmo, é o milênio, tá? A ideia do milênio da Terra. Orígenes, que tinha uma tendência de espiritualizar conceitos, se opôs vigorosamente ao Quiriasmo. Às vezes, a controvérsia era tão severa que a igreja egípcia quase se dividiu por causa dessa questão. Eu acho que tem, assim, Por exemplo, se você é um pré-milenista, raramente você vai para uma igreja milenista. Assim como você é milenista, é porque as pessoas não são ensinadas. Eu já tive pessoas que saíram aqui da igreja, foi para uma igreja totalmente antagônica, e o pastor pregando, mas o pastor prega igualzinho o Senhor, eu caso caía para trás. Falei, mesmo? Pastor pregando perda de salvação, que o diabo ia te pegar, que crente não ficava doente. Eu prego igualzinho a mim. Só deve ser meu gesto, né? Porque não é possível. Isso é falta de doutrina, de conhecimento teológico. Não sabe. Então, a pessoa que passa, sabe o que é? Adoção, predestinação, substituição, justificação pela fé, chamada eficaz, adoção, eleição, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Uma pessoa que tem um conteúdo da fé na mão, ela não vai sair daqui batendo no primeiro portão. Quem me aceita aí? Ela vai ter critérios, porque ela já foi ensinada, ela já passou pela sua crise, ela já argumentou, contra-argumentou, e agora, pronto, formou. Eu fico triste quando eu vejo uma coisa dessa. Né? Mas aconteceu muito aqui. E acontece muito aqui, porque nem todo mundo está disposto a sentar e ouvir. A pensar, raciocinar, questionar, a buscar, a pesquisar. Não estão. E aí pode estar numa igreja que tem tudo para ser uma bênção na vida da pessoa e não usufruir. Não usufruir. Não valorizar. Aí quando sai, o primeiro buraco que tem, que nem profetiza que tu vai casar com não sei quem, que Deus falou que tu vai casar com outro, e tu vai. Tira a tua religião, porque as pessoas, elas querem pouca responsabilidade, elas querem que alguém pense por elas. Por isso que alguém chegar e dizer o que você tem que fazer é muito em voga hoje. Você não quer pensar à luz do Evangelho. Não quer sentar e ouvir, muitas vezes, um conselho e avaliar. Você quer já a salada pronta. É isso? É difícil mesmo. Às vezes, eu já falei disso, o que finalmente prevaleceu no Oriente foi um conceito espiritual moderado, não tão extremo como de Orígenes, mas sem deixar espaço para o quiliasmo. No Oriente, tá? Vamos caminhar um pouquinho aqui. No Ocidente, o quiliasmo permaneceu bastante forte. Um período considerável, embora nunca fosse universalmente aceito, foi uma força dominante até a época de quem? Quem é que bate de frente? Quem é a gente? Vocês se lembram? Quem é que se levanta contra o quiliasmo? Já falei 1000 vezes aqui também. Agostinho, né? Agostinho é o cara, né? Não tem jeito. Lactâncio, 250, 320, um crente sofisticado e culto, era um quiliasta, mas rejeitava alguns dos aspectos do quiliasmo, como a ideia de Nero voltando da morte para ser o anticristo. Então, Lactâncio, né? Ele tinha essa ideia, esse Lactâncio aqui, deixa eu ver esse período aqui, é esse aqui, Lactâncio aqui. Esse era o tutor do filho de Constantino e conselheiro de Constantino. Ele que foi, né, mexendo para que os cristãos fossem deixando de ser perseguidos, ele lançando ali algumas determinações, porque Constantino,
ele acaba com a perseguição contra os cristãos. Quem torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano é Teodósio no ano 90. Perdão, 390. Tá bom? Então tem que ter essa ideia. Porque Constantino tornou o cristianismo oficial. Não foi, ele acabou com a perseguição. Na verdade, Constantino nunca quis se batizar para não se submeter ao Papa. Né? Nós tínhamos ali, ó, bispo, Papa, bispo de Roma, bispo de Cesareia, bispo de Jerusalém, bispo de Alexandria, bispo... E nenhum deveria, tem parte da igreja que eu não tenho mesmo, que diz que um bispo não se submete a outro. Mas, como o bispo de Roma estava colado ali com Constantino, ganha riquezas, ganha terra, né? Todos os outros pobrinhos vai depender desse aqui, né? Tem jeito. Mas não era para um bispo ser inferior ao outro, em termos de posição. Vamos lá. A reinterpretação de Agostinho revelou-se o fator principal do declínio do quiliasmo no Ocidente, pré-milenismo histórico. Antes de elaborar nova visão, o próprio Agostinho tinha sido milenarista. O próprio Agostinho tinha abraçado o pré-milenismo. Nessa ideia de que Cristo viria antes da tribulação, aliás, que era o pré-milenismo histórico, né? Que os cristãos passariam pela tribulação e aí Jesus viria. Né? Mas eles passariam pela tribulação. Na verdade, eles nunca acharam que não passaria pela tribulação. Só a gente que acha, né, que não passa pela tribulação. Essa bem moderna agora, né? Perguntar esses caras lá no início da série, você acha que vai passar pela tribulação? É difícil, porque o crente já está preparado para a tribulação. Né? Por isso que, mas é novo. Eu entendo os pré-milenistas, os sensacionalistas. Eu creio nisso. Eu acho que tem sinceridade, muita coisa boa, mas eles foram elaborados num período onde a ciência está sendo elaborada, onde a física está caminhando bastante, onde a sociedade agora acha que não precisa mais de Deus, onde a sociedade agora é cientificista. Né? E aí pregar a tribulação nesse momento é bem complicado, né? Mas a gente sabe que John Darby, ele vê que a igreja está tão morna, porque, gente, não adianta. A influência lá de fora é muito forte na igreja. Influencia mesmo. Daí, Frederic Schleiermacher tem que se levantar, filho de pietistas, tem que se levantar e criar a teologia liberal para ela se tornar palatável para aquela sociedade cientificista, com mente, né, aprimorada. Ele que não cria a teologia liberal numa tentativa de destruir a Bíblia. É porque ele vê que a sociedade abandonou definitivamente. Ele quer tornar palatável a Bíblia. Não exime da responsabilidade de ter errado. Mas a gente vê a motivação. E de boa motivação. Ele, embora considerasse que o milênio fosse cumprido na era da igreja, tinha muita tolerância com visões diferentes que não fossem tão gritantes e carnais. Então, Agostinho, ele não era tão, como é que eu vou te dizer, intolerante, se não fosse uma visão tão carnal e gritante. Sabe por quê? Ele acreditou nisso. Depois que você crê num sistema e você consegue sair daquele sistema porque você encontrou respostas superiores, cara, você fica muito forte aqui. Você se solidifica aqui na tua nova posição. Para sair é difícil, mas quando tu sai também, tu solidifica. O milênio não era um ponto central e indispensável da doutrina. Durante a Reforma, tanto os grupos luteranos como os reformados, em sua maioria seguidores de Agostinho, Lutero não aceitava o livro de Tiago nem de Apocalipse. Ele não aceitava, né? Tiago era o livro de palha para Lutero. E ele não aceitava Apocalipse também, porque ele não encontrava Jesus ali no Apocalipse. Ele não encontrava.
Mas depois ele se retrata. Depois ele vê que tem coisa boa ali, e ele até começa a dizer que o anticristo é o Papa. Né? Calvino nunca negou. Calvino nunca negou o Apocalipse, mas nunca se atreveu a comentar ele. Mas também ele tem a interpretação histórica, né? Ele começa a ver o anticristo, tudo que está acontecendo em todas as eras ali, então o anticristo é o Papa. Né? A gente tem que ter misericórdia desse pessoal, porque a ênfase deles não era na escatologia. A ênfase deles era a justificação pela fé. Eles estão trabalhando para libertar a igreja de um monte de dogmas que não tem nada a ver, né? Da indulgência, da autoridade indiscriminada, de tudo aquilo que a gente já sabe que foi a luta romana. O segmento radical da reforma, os anabatistas perpetuaram a expectativa do reino na terra. Os anabatistas não eram mole, não. Muita gente defende, eram do campo, né? Mas teologicamente eles eram complicados. Mas por causa de algumas crenças extremistas, o pré-milenismo dos anabatistas tendia a ser desconsiderado pelas correntes principais do cristianismo. Então havia um extremismo dele. E o extremismo, gente, ele nunca é ouvido. Extremismo radical, por mais que a pessoa esteja apaixonada por aquilo ali, ela perde ouvidos. As pessoas não querem ouvir uma pessoa extremada, uma pessoa que não senta para conversar, uma pessoa que não senta para dialogar, ainda que não, né, aquela coisa lá, qual é o nome dele, meu Deus, aquele francês? Voltaire, né, que ele dizia, não concordo com nada dele também, mas ele dizia uma coisa, eu posso não concordar com nada que você diz, mas vou morrer pelo direito de você poder se expressar. Para deixar as pessoas falarem, mesmo que você não concorde. Né? Entender. É dentro dos círculos conservadores, especialmente nos segmentos não reformados, que o pré-milenismo tem experimentado um grande crescimento nos últimos 100 anos. A gente já trouxe aqui para frente. O pré-milenismo cresce, aquela coisa que eu falei semana passada, se lembra? Que os liberais abraçam. A maioria dos pós-milenistas são liberais, mas nem todo liberal é pós-milenista. Deixa eu ver se é isso mesmo. O pós-milenismo abraça o liberalismo, mas nem todo pós-milenista é liberal. Tá? Mas isso dá medo para quem? Para os fundamentalistas. Eles têm medo, aqueles que eram bíblicos têm medo. E o pós-milenista, a maioria dos liberais estão abraçando isso, eles fogem. Muitos se tornam amilenistas, né, os reformados, principalmente, mas aqueles que não eram acabaram abraçando o pré-milenismo. Os batistas, né, muitas outras congregações abraçaram. Tanto é que o livro agora do Charles Riley, né, que é um pré-milenista revisado, modificado, temos o clássico, revisado, modificado e progressivo. A gente vai ver isso lá na frente. Ele é um revisado, é um cara muito respeitado. Walvoord, Charles Riley, George Pentecoste. Né? Tem gente aí mais também conhecida. Eles fazem uma diferenciação do clássico, mas eles são muito respeitados. A editora Batista, né? Ela escreveu, ela editou um livro dele agora, que estava até sem ser editado, chamado Dispensacionalismo. Charles Riley. Então, assim, ele é bem conceituado no meio batista, né? Daí os batistas, a maioria, serem pré-milenistas. Né? Muitos dispensacionalistas. Tem que entender o porquê das coisas, a gente tem que ir lá na raiz para entender. Então, quando você entra dentro da igreja, você vai sentar na cadeira, você vai ouvir isso, vai falar que o milenismo é ruim. Então, provavelmente a pessoa não vai dar essas 3 linhas, vai passar por cima e vai te dar o forte deles. E aí pega. Novo convertido é igual criança, né, com 5, 6 anos, cimento fresco, qualquer coisa que cai. Filho. Depois tem que correr muito atrás para poder. Vamos lá.
Os conservadores consideraram suspeita qualquer coisa associada ao liberalismo. Justamente nesse período surgiu a vertente dispensacionalista do pré-milenismo, tendo sido propagada pela Bíblia de estudo Scofield e pelos institutos bíblicos. Vamos lá. Bíblia de Estudo Scofield, alguém já ouviu falar? O lançamento dela foi em 1909. É uma Bíblia que, nos anos 80, 90, era epidemia. Apesar dela cometer um monte de erro, não só na questão escatológica, ela tem erros tremendos. Porque Scofield, ele comenta, a Bíblia está ali certinho, o comentário dele é que são complicados. E essa Bíblia ela é difundida para o mundo. Né? Mas a Bíblia de Scofield, os institutos bíblicos, o que eram os institutos bíblicos? Né? Eram seminários curtos, né? Bem direcionados. Por exemplo, o Instituto Moody, não tem? Moody. Eu falo Moody, né? O evangelista Moody. Ele era um pré-milenista. O instituto dele é pré-milenista. Ajudou a divulgar o pré-milenismo. Né? A maioria dos arminianos são pré-milenistas. Mas existem exceções. Tudo tem exceção. Tá? O pré-milenismo, especialmente nessa forma, é muito popular hoje nos movimentos batistas conservadores e é quase universalmente aceito entre as igrejas independentes e fundamentalistas. Então, o pré-milenismo, tirando aí os reformados, as linhas mais reformadas, eles... Até reformada, né? O Marcos Gregório não é pré-milenista? Marcos Gregório é pré-milenista. Antônio Neto, aquele cara que dá aula lá no Escola de Pastores, né? Escola de Pastores, não. Escola Charles Spurgeon. Não tem lá um seminário online? Presencial também, mas eles botam os vídeos lá. Eles são dispensacionalistas. E o Antônio Neto é dispensacionalista progressivo, que tem muita coisa parecida com a gente, mas também tem umas coisas totalmente diferentes. É uma tentativa de alinhar o pré-milenismo histórico, né, e revisado, com o amilenismo, que é o nosso. Aí foi uma tentativa. Então, tem pré-milenista dispensacionalista que não aceita o pré-milenismo dispensacionalista progressivo como dispensacionalista. São os mais radicais, né? Então, o pré-milenismo histórico, para eles, vamos passar todo mundo na tribulação. O amilenista vai passar todo mundo na tribulação. O pós-milenista vai passar todo mundo na tribulação. Só o pré-milenista dispensacionalista e progressivo, ou revisado, né? Porque vem o revisado, depois vem o pré-milenista progressivo. E eles acreditam. Clássico também, que é lá com Darby, em 1826, que ele elabora aquilo ali. A gente vai ver isso aqui lá na frente. Você já viu, né? Não. Sobre Darby? Semana passada? Não, né? Ou não? Depois a gente vê aqui. Deu para pegar, gente? Tá difícil, né? Eu botei semana passada aqui os slides, mas confundiu também. Pessoal, e vocês, gente? Como é que tá? Fala comigo, eu quero ouvir vocês. Tá dando para entender, Ana? Tá indo sim, senhor. Não pode ouvir isso. Os que estão aqui estão com dificuldade, os que não estão pegando bem. Como é que pode isso? Hã? Davi falou. Quem mais aí, gente? Marcelo, fala você aí. Só clicar no microfone e fala comigo. Tá pegando? Então, assim, a gente precisa entender essa coisa. Tem que chegar em casa e pesquisar o que é amilenismo, o que é pós-milenismo, o que é pré-milenismo histórico, o que é pré-milenismo dispensacionalista, o que é pré-milenismo dispensacionalista progressivo. Ainda tem mais, não estou dando espaço. Entendeu? Isso ajuda vocês. O que é... O que mais que a gente viu aí que vai ser interessante? Basicamente isso, porque quando eu falar, vocês vão pegar. Tá? Pastor? O pré-milenismo, especialmente dessa forma, é muito popular hoje em dia nos movimentos batistas conservadores e é quase universalmente aceito entre as igrejas independentes e fundamentalistas. Hoje, vocês acham que é mais divulgado e aceito o pré-milenismo ou o amilenismo? Pré-milenismo por causa dos institutos,
por causa da Bíblia de Scott Field, por causa dos deixados para trás. Certo? Houve uma divulgação grande. Pastor? E o amilenismo? Amilenismo é no meio teológico. No meio, os maiores teólogos são amilenistas, porque eles fogem das ficções. Por isso que eu falei que o pré-milenismo histórico, lá do segundo século, é muito mais pé no chão. Tá? Deixa eu terminar aqui, essa folha aqui, e a gente vai terminar aqui. Depois eu vou vir com umas críticas a eles, tá? Os pré-milenistas adotam uma hermenêutica relativamente literalista na interpretação das escrituras, especialmente no Apocalipse. Claro que eles também interpretam muitas coisas no Apocalipse como simbólica. Mas, para nós, o Apocalipse ele é simbólico em si. Por exemplo, quando você olha que Jesus tem olhos de fogo e uma lança, uma espada saindo da sua boca, você imagina esse Jesus de verdade? Não, vocês conseguem ver esse Jesus? Ou não seria que ele vê tudo e aquela espada que sai da boca é que ele não vai precisar lutar, basta uma palavra dele? Qual que vocês acham que é mais coerente? Apesar que eles também creem assim. Led crê assim. Mas será que o pré-milenista, ele não é um mecanismo, ele é um mecanismo de doutrinar, dando medo e colocando uma alegoria que faz as pessoas se interessarem por ela? Na verdade, muita gente diz que o pré-milenismo cria mais responsabilidade nas pessoas. Porque Jesus pode vir iminente. Isso, ele é muito assim. Você não sabe o dia e a hora. Isso aí. Isso aí. Quando o amilenismo e o pré-milenismo histórico diz que tem que o evangelho ser pregado, a tribulação tem que chegar, a apostasia tem que acontecer. São os sinais. Então, de alguma forma, há um sinal que Jesus está vindo. Para eles, não, a vinda é iminente. Mas é iminente para levar, ressuscitar, transformar, levar, aguardar os 7 anos de tribulação e depois voltar. E ela combina também com a perda de salvação, né? Sim, mas, por exemplo... Porque é iminente. E vai te botar medo de, olha, se ele voltar amanhã, como é que vai ser? Isso combina muito mais com o discurso de perda de salvação. Sim, mas você tem, por exemplo, o Riley, né? Charles Riley, ele é um pré-milenista dispensacionalista revisado, ele faz uma revisão do clássico, que é o de Darby, e ele é reformado. Ele não crê na perda de salvação. Mas o que a gente vê muito é aquela galera mais da... hoje, o progressista ganhou espaço muito grande. O pré-milenista dispensacionalista progressivo. O do Riley, claro, é aceito por muita gente, mas muito mais você vai ver o progressista. Né? O progressista é bem aceito em muitos lugares hoje. Mas existe essa tendência, porque a pessoa fica muito mais responsável, né? Com medo, as coisas acontecem. Mas não é para botar medo, ainda que aconteça, porque é um sistema. O sistema que foi elaborado. E pelos caras que viram que a igreja não levava a sério. Lá, a gente não sabia as intenções, né? Mas a gente que crê que é o Espírito que nos leva, a perseverança, a seriedade com as coisas de Deus. Eu acho que não seria o termo que ele usava, que seria mais ligado à perda de salvação. Mais ligado ao seguinte, quem crê no sinergismo tem muito mais facilidade de ser pré-milenista. Sim, sim. Porque ele a todo momento vai dizer que precisa de um ato dele para se chegar a Deus e que ele precisa estar a todo momento tomando conta desses atos. Por que você acha que o monergista quase não fala? Por que Calvino não falou em Apocalipse? Por que a maioria não está preocupado com isso? Entendeu? Poucos reformados vão ficar batendo nisso aqui. Você vê muito mais o pessoal arminiano batendo, sim. Ainda que exista, né, os dois grupos, pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. Mas é isso sim. O pré-milenismo, no entanto, representado por... Não, perdão, esse aqui não. Além disso, o pré-milenismo tem uma forte tendência a uma interpretação futurista, ou seja, tudo vai acontecer lá na frente. Está se escrevendo, claro que tem coisas que vão acontecer no futuro, mas está se escrevendo com uma igreja perseguida ali. Uma igreja está passando por tribulação e joga tudo no futuro.
mas claro que fala com a gente também hoje. Eles têm uma interpretação muito mais futurista do Apocalipse, ao invés de uma interpretação preterista, histórica ou idealista. Na verdade, o pré-milenismo dispensacionalista progressivo já abandonou até essa questão histórica, que se repete, né? Ele nem usa mais isso aí. O pré-milenismo, no entanto, representado por escritores como George Led, J.R. Baddeley, Murray, combinam as visões futuristas e preteristas. É muita coisa, né? A gente acaba até aqui falando, pode estar errando, trocando o nome aqui, que é muita coisa mesmo. Mas, ao invés de eu focar só no milenismo, que é a nossa visão, eu quero trazer tudo, que vocês possam entender melhor. Posso uma dica? Você não acha melhor você explicar, até uma questão didática, o que é o amilenismo ele inteiro, e a gente ficar com isso massificado, e depois explicar as outras visões, porque o que eu acho que forma mais na cabeça das pessoas é porque você tem uma capacidade de subdivisão na sua mente que a maioria das pessoas não tem. Sim, eu sei. Você consegue comparar um pré-milenismo dispensacionalista com o pós-milenismo de outra coisa. Acho que isso conversa esses dois. Não, mas eu já fiz isso. Na verdade, o que foi a proposta no início? A gente começar com o pós-milenismo, certo? Depois, a gente ia passar para o pré-milenismo, que seria o mais trabalhoso, mais complicado, que está sendo agora, porque eles são subdivisões, tem um monte. E, por final, o amilenismo. Por que eu falei que ia dar no final o amilenismo? Porque o pós-milenismo e o amilenismo são muito parecidos. Então, como eu já... Acho que você não estava no pós-milenismo, estava? Quando eu dei pós-milenismo? Acho que não, tu estava viajando, alguma coisa. Né? Eu dei o pós-milenismo, falei como é que era, ó, começou aqui, vai, mas no final vai ampliar, vai vir uma evangelização maravilhosa, um avivamento, aí Cristo vai voltar. Você lembra que eu falei isso? É muito simples o pós-milenismo, é quase idêntico ao milenismo, claro que tem umas variantes. Mas se você for pegar na teologia sistemática, um livro, falando dos três, você vai ver que o pós-milenismo é isso, o pré-milenismo é isso, e isso de novo, mais isso, e depois o amilenismo isso. Por isso que eu estou batendo aqui com vocês. Porque vocês vão ser massacrados quando falarem que é milenista lá fora. Então, por isso que eu estou batendo aqui, confundindo a cabeça de vocês. Para vocês entenderem. E dar a razão da fé de vocês direito. Isso precisa de pesquisa? Precisa. Eu fico tentando fugir para não fazer conexões com o Johan. Mas às vezes ele é meio inevitável. Né? Oi? Mas assim, agora eu estou falando o quê? Semana passada eu falei do pré-milenismo histórico. Hoje eu estou falando o quê? Da história do pré-milenismo histórico. Semana que vem eu vou falar de quê? As críticas sobre o pré-milenismo histórico, que vai servir depois para algumas coisas também para o dispensacionalista. Pré-milenismo histórico e dispensacionalista. O dispensacionalista se divide em quê? Progressivo. Revisado. E o outro clássico. Vindo de trás para frente. Tá? Então, isso aqui eu tirei do Millard J. Erickson, tá? Da teologia dele, a gente já tem até estudo dele aqui, tirei essa parte dele aqui. Eu estou aqui botando tudo aqui naquilo que eu acho que é melhor para vocês. Podemos apreciar muitos pontos da posição de George Led. E aí eu vou falar aqui dos pontos que a gente aprecia na semana que vem e os que a gente não aprecia. Então, semana que vem vocês vão ver, para a gente ver pontos que apreciamos, que são poucos, e as críticas. Tá? Então, eu vi o pré-milenismo histórico, a história do pré-milenismo histórico. Semana que vem a gente vai ver o quê? As críticas, né? Alguns elogios e as críticas que a gente são mais sobre o pré-milenismo histórico. Agora eu quero o feedback de vocês aí, gente. Fala comigo, por favor. Eu acho que eu acho que assistir a aula assim é complicado. É melhor estar aí. É melhor estar aqui do que estar aí? É porque, de repente, tem movimento aí na sua casa, né? Não, pior que eu estou aqui no quarto. Quem está acostumado com o presencial, é bem complicado mesmo estar longe, né? Muito complicado. E deu uma meia embolada hoje. A gente só viu a história. Justino Mártir era um pré-milenista, né? Vimos Irineu de Lyon, nós vimos quem era, vimos as posições.
o quiasmo, que é a mesma coisa que milenarismo, milenismo, que é a diferença do quiasmo. Só que são informações novas. A nossa mente precisa rever para amadurecer. Eu fico com pena, eles estão sendo massacrados aqui, né, bastante. Eu não consigo obrigado, entender, Marcelo. eu não consigo entender quem assiste a aula assim e entende melhor do que estando aí. A galera aí já... É que é tempo, né? E aí já viu algumas coisas no passado, faz a conexão com as novas, aí explora. Entendeu? Mas Tomara para que quem está seja. vindo a primeira vez é complicado mesmo. Tomara que seja assim. Mas fica tranquilo. Entenda, tudo bem aí? Roseliane, Davi deu uma risadinha aqui, Ana Vitória, tudo bem aí? Alguma dúvida? Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui eu tenho a minha palavra. Pastor, sempre teve todos esses métodos? Não, cada um foi... Há uma briga entre o amilenismo e o pós-milenismo, né? Onde um começa e onde termina. Mas, geralmente, o pós-milenismo ele é tido como um sistema criado no 7º século. E o amilenismo por Agostinho, lá no 4º século. Tá? 300 e alguma coisa. Então, o amilenismo vem primeiro, confrontando o pré-milenismo histórico. Agora, o pré-milenismo dispensacionalista é século XIX. Pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo dispensacionalista progressivo, século XIX para cá. O único que é para trás é pré-milenismo histórico. Entendeu? Aí Entendi. Agostinho se levanta para socar o quiasmo, ou o pré-milenismo. E aí ele desenvolve o sistema amilenista. Nós falamos o nome do cara lá que, na verdade, foi o precursor e ele desenvolve. Né? Semana passada nós falamos. Deu para pegar, Marcelo? Deu. Tem que estudar muito. Então, o sistema, vamos dizer assim, o sistema que foi sendo elaborado lá do pré-milenismo histórico, Agostinho refuta. Passa quase 1000 anos, né? Porque 500... Na verdade, não, 19 séculos o amilenismo reinando. 19 séculos. Foi no século XIX que ele se levanta John Darby e desenvolve o dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista. Depois vem o revisado, aí já nos anos 50, 80, e depois vem o progressivo, já aqui no finalzinho do século XX. Está perto, entendeu? O que é longe é o pré-milenismo histórico e o amilenismo, que foi a refutação dele. Está lá atrás. 4 séculos e 2º século. Pré-milenismo histórico, 2º século. Amilenismo, 4º século. Ok? Ok. Tudo novo, gente. Tudo novo. Machuca a cabeça. Eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça ardendo, dor de cabeça, querendo Dorflex. Neusaldina para quem toma. É assim mesmo, o aprendizado se dá com dor. Se a gente não tem isso, qualquer coisa nova cria isso. Por isso que as pessoas preferem, muitas vezes, fugir de algo que vai denotar dela uma força, uma questão de... entrei com dor de cabeça, então tá bom. É isso aí, Davi. Isso que é bom, porque agora você vai correr atrás, vai ficar aquela dúvida na tua cabeça, tu vai ler aqui, vai ler aqui. A próxima vez que alguém falar, tu vai... É assim que a gente faz novas conexões, evita o Alzheimer. Todo ano aprende uma coisa nova, aprende grego, aprende alemão, aprende espanhol. Faz o que você bota a tua mente todo ano para aprender uma coisa nova. Esse ano é o Apocalipse. Vamos queimar a cachola. No final, vocês vão ver que podem não sair daqui afinados em todos os pontos, mas aprender vai ter adquirido um conhecimento que você jamais pensou que adquiriria um ano. Entendeu? Não foi assim com Romanos? Não foi assim com Hebreus? Fala de Romanos e Hebreus hoje, parece que ele já está lá. Não é assim? Então, não se preocupem se não entendeu, se está difícil. Batam, leiam, pesquisem. Eu boto estou sempre colocando alguma coisa lá para vocês lerem. Vê vídeo, sabe? Ora a Deus acima de tudo para ele abrir o entendimento. Isso é maravilhoso. Tá bom? Vamos orar? Mais alguém quer falar? Oi? Não? Senhor, nós queremos te agradecer por essa aula.
Obrigado porque foi difícil. Até para mim mesmo, Senhor, às vezes eu me embolo aqui, mas isso, Senhor, é porque são tantas informações sendo decodificadas, arrumadas, trabalhadas, sinapses sendo feitas, e nós te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos dado isso. Também quando a gente pegar isso aqui, Pai, nós não seremos mais pessoas que não saberão o que está sendo pregado, não entenderão o que está sendo falado, espectadores sentados sem aprender nada da tua palavra. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Óbvio que isso aqui não tem nada a ver com a salvação, ninguém vai deixar de ser salvo se não aprender isso aqui. Mas o Senhor falou para a gente crescer na graça e no conhecimento, e aquilo que vai sendo desenvolvido concernente à tua palavra, Senhor, nós temos que aprender para ajudar o próximo, para não ser também ludibriado, para que a gente possa crescer. Por isso, Senhor, que teu Espírito possa, nesta noite, nos abençoar, essa semana também, nos dando força, desejo e sabedoria para entender tudo isso que só tem passado. Em nome de Jesus. Amém, Pai.